aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de mais uma questão de eletrização. A questão diz o seguinte: analise as afirmações abaixo acerca do assunto. A gente tem que ver as afirmações e ver quais delas estão corretas e quais não. Então vamos por partes aí. Primeira afirmação: um corpo é chamado de neutro quando é desprovido de cargas elétricas. Não, né? Isso aí tá errado, tá? Essa afirmação tá falsa. Porque um corpo é chamado de neutro quando ele tem equilíbrio de cargas positivas e cargas negativas, tá? Neutro é sinônimo de equilíbrio. Equilíbrio de cargas, tá? Não esquece disso. Não é que o corpo não tenha cargas, até porque, vamos lembrar, né? As cargas estão onde? Estão nos átomos. E conforme a gente estuda na química, a gente sabe que tudo é feito de átomos, ou seja, se as cargas estão nos átomos e tudo é feito de átomos, toda matéria existente tem cargas, né? A diferença entre ela estar eletrizada ou neutra é essa questão do equilíbrio. Corpos eletrizados não têm um equilíbrio de cargas positivas e negativas, eles vão ter um excesso. Afirmação 2. A eletrostática é descrita pela conservação de cargas elétricas, a qual assegura que em um sistema isolado a soma de todas as cargas existentes será sempre constante. Verdadeiro. Essa afirmação tá ok, porque, seguinte, na verdade o que ele está falando aqui é o que a gente chama de conservação de cargas, tá? Que é um princípio bem importante dentro aí da eletrostática. E basicamente ele está dizendo, né, que se tu tiver dois corpos trocando cargas, a soma total de cargas entre esses dois corpos vai ser sempre a mesma. As cargas elas não são criadas ou destruídas, sempre existe uma quantidade X de cargas dentro do meu sistema. Por exemplo, numa eletrização por atrito, um corpo perde carga na eletrização, o outro ganha, e devido a essa troca, ambos ficam eletrizados com cargas de sinais contrários, por exemplo. Então, a conservação de cargas me garante isso, que a carga ela não é nem destruída, nem criada do nada num processo de eletrização. Ela sempre está ali, somente sendo trocada entre os corpos. 3. A carga elétrica elementar é a menor quantidade de carga encontrada na natureza. Verdadeiro também é essa, né? Justamente a carga elementar é a quantidade de carga de um elétron ou de um próton, né? Que são as cargas que a gente consegue encontrar de forma natural, digamos assim, tá? Vale lembrar o seguinte, se tu já estudou a fundo eletrostática, de repente tu já ouviu falar em quarks. Quarks são frações da carga elementar, então são menores ainda. Porém, os quarks eles são produzidos através de experimentos, né? E aceleração nos aceleradores de partículas, tá? Então, cuida isso, não é uma carga natural, não é uma coisa que tu encontra livremente na natureza. Esses quarks eles são encontrados através da colisão em aceleradores de partículas. Natural, a gente tem como menor porção o que a gente chama de carga elementar, que é aquele valorzinho, né? 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, que é a carga de um próton ou de um elétron. E 4. No processo de eletrização por atrito, a eletrização não depende da natureza do material. Na verdade, ela depende da natureza do material. Essa afirmação está errada. Por quê? Lembra, né, que se eu atritar materiais iguais, eu não vou ter o processo, eu não vou conseguir eletrizar os corpos. E se eu tentar fazer eletrização por atrito com condutores, né, esse processo ele vai ser um pouco mais complicado de ser feito. Então, a natureza do material realmente importa, inclusive para determinar qual fica positivo e qual negativo no processo. Beleza? Então, realmente estão corretas a afirmação 2 e a afirmação 3. Isso me leva à alternativa D para essa questãozinha aí. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.